Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Nós estamos iniciando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e nessa oportunidade eu te convido a estar vendo comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 11, nós leremos o versículo de número 28 ao versículo de número 35. Pause esse vídeo, encontre o texto e retorne para juntos fazermos a leitura e, consequentemente, a meditação nessa passagem. Diz assim: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Nós vamos falar hoje a respeito de um tema que nesse período de pandemia tem se tornado cada vez mais importante de ser discutido, que é a respeito da morte em família. Antes de nós adentrarmos no texto, convido você a acalmar seu coração e juntos fazermos uma oração, clamando a Deus para que nos capacite a entendermos o tema, entendermos o texto e aplicarmos em nossas vidas. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor. Oramos agradecidos pelas nossas vidas, pela oportunidade que nós temos de juntos estarmos estudando a Sua Palavra. E nessa oportunidade, o nosso pedido é para que o Senhor fale aos nossos corações. Nos capacite a verdadeiramente compreendermos o que aqui está escrito para estarmos nos adequando à Sua vontade. Fala conosco, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos, diante dessa pandemia que nós temos vivido, não são poucos os nossos conhecidos, familiares, amigos que perderam um ente querido, uma pessoa que era muito importante. E é diante dessas circunstâncias que nós começamos a nos questionar, em meio à dor, em meio ao sofrimento, sobre o que significa a morte, sobre como que nós devemos lidar com a perda de uma pessoa querida, como que nós podemos estar ajudando as pessoas que perderam um ente querido, como que nós podemos ser auxiliados e sermos auxiliadores em meio à dor das pessoas que nos cercam. É o que eu quero conversar com você nessa oportunidade, sobre a morte em família e como que a gente deve lidar com essa situação. O texto que nós acabamos de ler faz parte de um contexto maior. O capítulo de número 11 do Evangelho de João, ele é dedicado a estar explicando a respeito de Jesus, tomando conhecimento de que Lázaro estava doente, e após ele tomar conhecimento disto, ir visitá-lo, ir ter com ele, mas após a morte dele, 3 dias após a sua morte. Isso fez com que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ficassem desesperadas, tristes demais, muito chorosas, com razão, com sentido, porque era o irmão delas que havia falecido. E quando Jesus chega e se encontra com elas, nós percebemos nos diálogos Jesus realmente demonstrando que estava no controle de todas as coisas e que a esperança delas não deveria se limitar apenas a essa vida, mas deveria também estar no entendimento de que Deus estava no controle até mesmo da vida após a morte, como Marta bem coloca nos versículos anteriores. Aqui, Maria ela é consolada por Jesus e nesse momento de dor, nesse momento de luto, Jesus consola a sua amiga, consola as amigas que ele possuía ali, e demonstra mais uma vez que Ele é o Senhor sobre os vivos e sobre os mortos também. Uma vez que a gente compreende o escopo da passagem, fica fácil da gente compreender também algumas aplicações práticas a respeito de como lidar com o sofrimento, como lidar realmente com a situação de luto. A começar por entendermos que a possibilidade da morte em família deve promover a vida em família. Meus queridos, é cada vez mais triste nós percebermos que muitas famílias não estão preparadas para perder um dos seus entes. Calma, não estou falando que a gente deve desejar de alguma forma
perder alguns dos nossos entes queridos. Mas muitas pessoas começam a lidar com a família como se fosse algo descartável, algo que não tem tanto proveito, tanta utilidade. E aí o que nós percebemos é que muitos não param para pensar que a morte é uma realidade inevitável. Não tem como você garantir que nenhum dos seus entes queridos existirá enquanto você estiver vivo. Não tem como você garantir isso. E muitas famílias se portam de forma a demonstrar que não ligam tanto para isso. O que nós vemos são famílias tratando mal uns aos outros, famílias sem demonstrar amor, famílias sem demonstrar carinho, sem demonstrar empatia uns pelos outros, famílias isoladas dentro da mesma casa, pessoas que pertencem à mesma linhagem sanguínea e mesmo assim não se importam umas com as outras. E é diante disso que nós observamos que nós precisamos e muito aproveitar as nossas famílias enquanto nós ainda temos e enquanto elas têm a nós. É diante desse quadro que nós observamos a importância de nós estarmos cultivando um relacionamento saudável, como nós já conversamos até o presente momento, como desenvolver um relacionamento saudável. É através disso, meus queridos, que nós nos preparamos para, em uma eventual situação, estarmos preparados para perdermos um dos nossos queridos. Não porque a gente deseja que eles se vão, mas quando eles se forem, nós teremos consciência que todo o nosso amor foi demonstrado. Teremos consciência de que todo aquele carinho que a gente nutre no coração foi externado e que nós fizemos tudo quanto possível para aproveitarmos a presença dessa pessoa. No nosso texto, nós temos exatamente essa questão, onde Lázaro havia falecido e nós vemos Marta e Maria bem tristes ali. Nós vemos nessa família uma clara indicação de que tinha um ambiente familiar saudável, no qual o irmão e as irmãs viviam em harmonia. Eles nutriam um carinho muito especial uns pelos outros. E isso faz, meus irmãos, que nós observemos e comecemos a questionar a respeito das nossas famílias. Você, se partisse hoje, os seus entes queridos estariam tranquilos em saberem que disseram a você tudo o que eles queriam dizer em relação ao que eles sentem sobre você? Se você partisse hoje, você se sentiria confortável em saber que todo o seu amor, todo o seu carinho foi demonstrado pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que pertencem à sua família? Você estaria em segurança, você estaria em tranquilidade com relação a isso? É uma pergunta muito importante que faz com que nós realmente balizemos a nossa situação, balizemos o nosso relacionamento em família. É por isso, meus irmãos, que nós observamos, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 38, quando o profeta Isaías ele é levantado para falar ao rei Ezequias que Deus havia levado ou mandado uma profecia que ele iria morrer. O rei Ezequias se vira para a parede, ora, pede a Deus por misericórdia e Deus manda novamente Isaías levar uma profecia a ele, dizendo que ele deveria colocar a casa em ordem porque ele viveria mais 15 anos. Ele deveria colocar a casa em ordem porque os seus dias não seriam tantos quanto ele pensava. Meus irmãos, hoje é a oportunidade de nós colocarmos a nossa casa em ordem, de nós cuidarmos da nossa família, de nós zelarmos pelas pessoas que estão conosco. Eu tenho certeza que existe pelo menos uma pessoa a qual você gostaria de dizer que ama, dizer que sente muito amor no seu coração por essa pessoa e você não pode, e você não tem essa oportunidade. Nós precisamos aproveitar enquanto as pessoas estão vivas conosco. Nós temos que aproveitar enquanto as pessoas ainda estão fisicamente conosco. É através disso, meus irmãos, que nós demonstramos que o amor de Deus realmente nos constrange, realmente está sobre nós a ponto de nós demonstrarmos para as pessoas que estão ao nosso redor. Ao invés de cultivar inveja, ciúmes, raiva, discórdia, nós precisamos cultivar amor, carinho, um ambiente onde as pessoas se amem e se respeitem. É assim que a gente prepara a nossa família para a nossa iminente morte, para a nossa iminente partida. E é assim que nós nos preparamos para a iminente partida deles também. É assim que nós nos preparamos, meus irmãos, para estarmos diante de Deus, tendo tranquilidade em saber que nós aproveitamos da maneira adequada as pessoas que Ele permitiu que estivessem em nossas vidas. Isso é muito importante. Por isso, quando a gente não faz dessa forma e a gente perde um ente querido, a primeira coisa que ocorre é vir o sentimento de culpa, o sentimento de peso, de perda irrecuperável, porque não tem como mais demonstrar amor, dizer eu te amo, e não tem como mais
um abraço bem apertado, demonstrar que no fundo do seu coração você de fato nutre um carinho muito especial por essa pessoa. O tempo para fazermos isso é agora. O tempo adequado para demonstrarmos o que sentimos pelas pessoas que são especiais para nós é agora. Por isso, aproveite agora para demonstrar o carinho que você sente pela sua família, pelos seus familiares. Inclusive, pausa esse vídeo, dê um abraço bem apertado nas pessoas ao seu redor, dê um abraço bem apertado na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, em quem estiver ao seu redor. Demonstre que, de fato, todos eles são importantes para você. Todos eles realmente são amados por você. Demonstre o seu amor enquanto há tempo, enquanto você pode. Por isso, meus irmãos, enquanto há tempo, nós precisamos valorizar a família e precisamos amar e demonstrar esse amor pela nossa família. Pode ser que amanhã seja muito tarde, pode ser que a gente não dure mais um dia. Então, aproveite, demonstre hoje o seu amor pela sua família. Uma segunda aplicação que nós temos no nosso texto, além de nós entendermos que a possibilidade de morte nos ronda o tempo todo e pode ser que a gente não termine o dia, é que a morte na família é um impacto que requer reação positiva. Todo mundo reage de uma maneira diferente diante de uma perda, diante de uma despedida. E é diante disso, meus irmãos, que nós aprendemos a importância de nós reagirmos, a importância de nós sabermos como tocar as nossas vidas, depois de que uma pessoa tão importante para nós faleceu, diante da perda de uma pessoa tão importante para nós. E é exatamente isso que eu quero falar com os irmãos. Quando a gente perde alguém por estar em idade avançada, é uma dor muito grande, mas a gente já está meio que se preparando para essa eventualidade. Mas quando a gente perde alguém em um acidente, uma catástrofe, a gente não estava preparado. Por isso a gente tem que ter em mente algumas instruções para a gente saber lidar com essa situação. E eu quero falar sobre essas indicações, sobre esses passos com você a partir de agora. Primeira coisa, peça a Jesus que alivie sua angústia. Meus irmãos, parece que é chover no molhado, mas é mesmo. A primeira coisa para trazer paz ao seu coração é pedir a Deus que, através do seu Santo Espírito, alivie a angústia no seu coração, tenha misericórdia da sua vida, tire essa dor, tire esses pensamentos e te capacite a verdadeiramente a estar descansando no Senhor, a estar descansando na presença de Deus. Isso é importante, meus irmãos, porque quando nós pedimos a Deus para diminuir a nossa angústia, nós não estamos pedindo para Ele apagar a nossa memória, nós não estamos pedindo para que Ele, num passe de mágica, faça com que todas as coisas que nós vivemos desapareçam. Nós, na verdade, estamos pedindo para que Ele nos dê maturidade e compreensão diante desses fatos. A angústia diminui quando nós conseguimos lidar bem com a lembrança e com todos aqueles momentos bons que nós vivemos. Peça a Jesus para aliviar a angústia no seu coração. O segundo passo que nós temos, não hesite em dar livre expressão à sua dor. Como eu já falei no início, muitas pessoas reagem de muitas maneiras diferentes em relação à perda. E uma das reações que a gente vê que são bem maléficas para a pessoa que teve essa perda é tentar esconder os seus sentimentos. Tem gente que na frente das outras pessoas vai segurar as lágrimas, não vai nem demonstrar tristeza, vai ficar quieto. Mas isso a longo prazo, meus irmãos, traz muitas dificuldades para nós. Chore, não tem problema, chore. Demonstre que você está triste, demonstre que você está sentindo a perda da pessoa. Demonstre que a pessoa é importante para você. É o momento adequado de você extravasar tudo aquilo que estava no seu coração, tudo aquilo que realmente tem como peso, que tem te atrapalhado naquele momento. É o momento de você fazer a sua despedida, prestar suas homenagens. É o momento de você realmente demonstrar às pessoas que estão acompanhando este velório, acompanhando todo esse trâmite, que de fato essa pessoa era importante para você. Por isso, não hesite em demonstrar o que se passa no seu coração. Terceiro passo, mantenha-se vivendo. Muitas pessoas vão dizer que o adequado quando se perde alguém é evitar ao máximo qualquer coisa que lembre essa pessoa. Para algumas pessoas pode dar certo a curto prazo, mas a longo prazo não tem como, meus irmãos. Nós precisamos, como eu falei ainda há pouco, demonstrarmos que nós somos maduros na fé e compreendermos que se ocorreu é porque é da vontade de Deus e que nós precisamos adquirir maturidade
para convivermos com situações, com objetos, com lugares que lembrem a pessoa que faleceu e mesmo assim não estarmos desesperados, não estarmos realmente com o nosso coração tão machucado. É lembrar dos momentos bons, é ter saudade no coração, mas é não ter dor, não é ter angústia, é não ser dominado realmente por esses sentimentos. É a cada dia entender que Deus está no controle e está cuidando também do seu coração, que Deus está zelando também pela integridade dos seus sentimentos. O quinto passo que nós temos aqui, leia a Bíblia, especialmente os Salmos. Como eu tenho compartilhado com os irmãos, algo que a gente percebe muito é que o livro dos Salmos é um livro bastante voltado a nos fazer pensar, nos fazer refletir sobre como anda o nosso coração, sobre como realmente anda a nossa vida sentimental. E é diante disso que nós percebemos que é muito importante nós lermos a palavra de Deus para aprendermos com os escritores bíblicos a respeito de como eles venceram algumas situações. Por exemplo, quando você pega o livro de Salmos, você vai encontrar escritores que perderam esposas, você vai pegar escritores que perderam filhos, escritores que perderam pais e por aí vai. Você vai ver que são pessoas que foram inspiradas por Deus a estarem escrevendo algo que nos conduz realmente a entendermos, a compreendermos e a estarmos amadurecendo diante de todas essas situações. Por isso, diante dos momentos difíceis da sua vida, leia a palavra de Deus, principalmente os Salmos. Medite, não apenas leia, mas compreenda o que significa aquilo e o que ali está escrito. Compreenda e aplique na sua vida e veja como vai ser bem mais fácil. E a sexta e última orientação que nós temos, o sexto e último passo que nós temos, exercite a esperança. Meus irmãos, para nós que servimos a Deus, assim como Marta declara aqui, a morte não é o final. Todos nós servimos a Deus, devemos nutrir em nossos corações a esperança, o entendimento de que na glória eterna nós estaremos com as pessoas que são especiais para nós e também serviam a Deus. Por isso, se a pessoa que você realmente nutre esse carinho especial serve a Deus, a cada dia você pode ficar mais e mais descansado por saber que na glória eterna vocês dois estarão glorificando a Deus, servindo ao Senhor. Se a pessoa que você ama não serve a Deus, é uma oportunidade muito boa de você evangelizar, é uma oportunidade muito boa de você estar falando a respeito do amor de Deus, da vida com Deus e demonstrar o prazer que você tem nisso através da sua vida, através da sua postura pessoal. É justamente por isso que é importante nós entendermos que nutrir a esperança implica em nós estarmos propagando a verdade a todas as pessoas do nosso redor e principalmente as pessoas que são muito importantes para nós. Portanto, para você fixar bem aí na sua cabeça e guardar esses passos, esses ensinamentos a respeito de como lidar com a dor, como lidar com a perda, eu vou repeti-los para você. Peça a Jesus que alivie a sua angústia, não hesite em dar livre expressão à sua dor, mantenha-se vivendo, leia a Bíblia, especialmente os Salmos, e exercite a esperança. Exercite a esperança de saber que no futuro, no amanhã, nós estaremos com Cristo na glória. Esse é o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto vai tratar a respeito da morte na família. É uma oportunidade para Deus ser recebido. Em determinadas situações, meus queridos, nenhuma palavra de apoio vai ser o adequado, vai ser suficientemente boa para estar nos confortando diante da situação de perda, diante da situação de perder um ente querido. E é nesse momento que somente a presença reconfortadora de Cristo, do Santo Espírito de Deus em nossos corações, vai nos capacitar a termos paz em meio a essas situações. Eu me lembro bem de quando estava no seminário, no meu segundo ano, no início do segundo ano, eu perdi o meu avô materno. Eu tinha um relacionamento até que bom com o meu avô e aquele dia foi um dia bem triste. Eu me lembro que eu chorei bastante e que a minha oração naquele momento era que Deus de fato estivesse consolando o coração, que Deus de fato estivesse diminuindo um pouco daquela dor e fazendo com que a presença do Espírito Santo de Deus no meu coração me capacitasse, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio àquele momento de perda, a ter consciência de que meu avô, enquanto servo de Deus, estaria comigo na glória, quando assim eu fosse chamado também. E isso nos capacita, irmãos,
a estarmos entendendo que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, nos capacita a verdadeiramente, mesmo em meio a essas situações difíceis, a estarmos encontrando força, não de nós mesmos, mas da parte do Senhor, para a gente estar crescendo, para a gente estar se desenvolvendo, para a gente estar amadurecendo diante dessas circunstâncias. E é exatamente por isso que nós percebemos que o momento de luto, o momento de nós estarmos velando as pessoas que são importantes para nós, é o momento das pessoas conhecerem a respeito do amor de Deus. É através de como nós nos portamos, é através da maneira com a qual nós lidamos com a situação que nós demonstramos o quanto de fato Deus cuida das nossas vidas e o quanto Deus não nos desampara de forma nenhuma. Por isso, meu irmão, diante desses momentos difíceis, peça a Deus para estar tranquilizando seu coração, para estar fortalecendo e para estar usando a sua vida, mesmo no momento de dor, para que as outras pessoas sejam fortalecidas, que as outras pessoas sejam realmente nutridas ou alcançadas pelo Senhor em meio a esses momentos. É nós entendermos como em várias passagens da Bíblia, onde homens, mulheres foram consoladas. Por exemplo, o texto aqui de João 11, nós vemos Marta e Maria sendo consoladas. Nós temos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, a viúva de Naim sendo consolada, no capítulo de número 7 de Lucas. Nós temos também a história de Jó, que havia perdido todos os seus filhos e Deus o capacita naquele momento de dor, de perda tremenda, dizer que Deus deu, Deus tirou e que Ele se satisfazia em Deus. É o que nós precisamos, meus irmãos. Sabermos que as pessoas que nós amamos, a qualquer momento, podem nos deixar, mas Deus permanecerá conosco e suprirá essa necessidade de nossos corações. Não é que a gente não vai lembrar, não é que a gente não vai sentir falta, mas Deus estará atendendo às nossas necessidades. Por isso, diante da perda, o cristão ele não pode se desesperar. Não é um momento para você ficar ensandecido, não é um momento para você ficar totalmente incontrolável, não é um momento de forma alguma para você, no momento da dor, estar demonstrando histeria, de forma alguma. É o momento de você chorar, é o momento de você ficar triste, mas é o momento de você demonstrar a sua crença de que Deus está no controle mesmo da morte, mesmo dessa situação de perda de um ente querido. Por isso, para a família cristã, o momento de luto, o momento de perda, também é um momento de esperança, de saber que no futuro, no amanhã, nós estaremos todos juntos na glória. Não deve haver choro descomedido, não pode haver de forma alguma histeria, mas sim choro diante do Senhor, por saudade, mas a crença de que no futuro nós estaremos com o Pai. Por isso, meus irmãos, diante do luto, diante da perda, é necessário nós prosseguirmos, é necessário nós continuarmos a nossa vida. E nós só vamos conseguir forças, meios para estarmos continuando as nossas vidas quando nós, de fato, nos apoiarmos, nós estivermos buscando forças no Senhor. Por isso, vale a pena recordar tudo aquilo que nós vivemos com a pessoa, vale a pena recordar a respeito de que Deus, em meio às nossas tribulações, nos fortaleceu, vale a pena nós recordarmos que Deus é fiel para conosco. Não pense que a morte é o fim. Não pense que a morte vai encerrar o relacionamento que vocês tiveram aqui. Se vocês dois serviam verdadeiramente ao Senhor, na glória, esse relacionamento será aperfeiçoado para a glória do Senhor. Para aqueles que servem a Deus, o momento de perda não é uma despedida eterna, é um até logo, é até daqui a pouco, para quando juntos estivermos agora com o Pai. E meu irmão, minha irmã, que Deus realmente console o seu coração, se ele estiver magoado, se ele estiver machucado pela perda de alguém. E que Ele fortaleça você nesse dia e te capacite a viver para a glória do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, a orar comigo e a colocar diante do Senhor a sua família, a colocar diante do Senhor o seu coração. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, oramos clamando para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos capacite, ó Pai, a estarmos sabendo lidar com a perda dos nossos irmãos, a perda dos nossos entes queridos. Senhor, fortaleça os nossos corações, nos dê realmente da Sua presença, para que nós possamos a cada dia nos satisfazer no Senhor. Santo Deus, que nos momentos difíceis nós nos refugiemos no Senhor e encontremos forças somente em Ti. Todos os irmãos que estão em luto, que o Senhor fortaleça. Todos os irmãos que perderam entes queridos recentemente,
que o Senhor dê a grata satisfação de saber que o Senhor continua sustentando, o Senhor continua direcionando esses irmãos. Nos abençoe, Senhor. Abençoe a sua igreja. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida e te capacite a lidar com maturidade com as perdas no geral e principalmente com a perda em família. Um forte abraço e fique com Deus.